Pessoal, vamos lá trazer uma videoaula aqui sobre análise combinatória. Vamos dar uma olhada no princípio multiplicativo. Quando é que eu posso usar ele diretamente, quando é que eu não posso. Então fica ligado que a aula vai estar bem legal, tá? Aqui na descrição eu vou deixar uma playlist que eu tenho com diversos assuntos aqui, diversos temas de análise combinatória. Então, bem interessante, tá? E aqui é mais um complemento. Vejam só. Deixa eu sair aqui da frente. Vamos fazer 3 exemplos. Quantos números de 4 algarismos distintos, quantos números ímpares de 4 algarismos distintos e quantos números pares de 4 algarismos distintos. Você vai ver que cada um deles tem uma sutileza aí. Olha só, o primeiro aqui, ó, quantos números pares, quantos números, aliás, de 4 algarismos distintos. Veja que aqui a gente não tem restrição nenhuma, pessoal. A única restrição é que eles sejam números de 4 algarismos, que os algarismos sejam distintos. Tudo bem? Então, vejam só. De quantos modos eu posso tomar essa primeira decisão aqui, que é escolher os milhares? Você deve perceber que um número, quando ele é tipo assim, 345, sei lá, 345, assim, por exemplo. Esse número aqui, ele não é um número de 4 algarismos, ele é um dígito de 3 algarismos. Ele é um número de 3 algarismos, 3 dígitos. Porque o zero, ó, zero à esquerda aqui é insignificante. Tudo bem? Então, essa primeira decisão aqui, eu só tenho 9 possibilidades. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Então, essa escolha, eu posso fazer ela de 9 maneiras. E digamos que eu tenha escolhido o 5. Aí eu vou para a minha próxima decisão. De quantos modos eu posso tomar a minha segunda decisão? A minha segunda decisão, pessoal, eu posso escolher o 0, porque não está mais na primeira casa. 0, 1, 2, 3, 4, 6, né? O 5 não pode. 7, 8, 9. Então, eu tenho aqui 9 possibilidades, porque o 5 ficou de fora, mas o 0 agora entrou. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades. Tudo bem? A pergunta é, esse 9 depende da escolha que eu fiz antes. Por exemplo, se eu tivesse escolhido o 4, continuava sendo 9 ali. Tivesse escolhido 1, sim. Independentemente de quem eu escolha, ali continua 9. Então, até agora, meu princípio multiplicativo está dando certo. Tudo bem? Nessa outra posição aqui, pode ser... Aí, digamos que eu tenha escolhido o 3. Na segunda posição, pode ser 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Quantas possibilidades? 8 possibilidades. Nem pode o 5, nem pode o 3. Portanto, aqui eu tenho 8 possibilidades. A pergunta é, esse 8, ele é independente das duas escolhas anteriores? Sim. Independentemente de quem eu escolhi antes, ali eu vou ter 8 possibilidades. Então, meu princípio multiplicativo está indo ok. Digamos que eu tenho escolhido o 6. Então, agora eu tenho quantas possibilidades? Pode ser 0, 1, 2, 4, 7, 8, 9. Ou seja, eu tenho 7 possibilidades. A pergunta é, esse 7, ele independe de quem eu tenha escolhido antes? Sim. Então, o meu princípio multiplicativo deu certinho. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 4.536. É a minha resposta. Certo? Tudo bem. Vamos ver agora um problemazinho que vai acontecer. Olha, novamente eu quero formar número de 4 algarismos, só que eu quero que esses números sejam ímpares. Sejam números ímpares. O que é que define um número ímpar, pessoal? O que define um número ímpar é o seu último dígito. Tá? É o seu último dígito. Eu vou começar resolvendo aqui de uma maneira que não vai levar a gente a lugar nenhum, mas é só para vocês perceberem por que está errado, certo? Vou escolher o primeiro dígito aqui, os milhares. De quantos modos eu posso fazer isso? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Essa escolha pode ser feita de 9 maneiras. Independentemente da escolha, digamos que eu escolhi o 7, independentemente da escolha, vai sobrar quantos para cá? Vai sobrar 9 novamente, porque agora o 0 pode, né? Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 não pode, né? 8 e 9. Ou seja, novamente, 9
possibilidades. A pergunta é, esse 9, ele é independente da minha escolha anterior? O 9 é independente da escolha anterior. Então, ó, eu escolhi o 7, mas se eu tivesse escolhido o 8, lá em cima continuava sendo 9. Aquele número 9 ali, ele não muda de acordo com a mudança dessa escolha aqui. Então, o meu princípio multiplicativo está indo ok. Certo? E digamos que eu tenha escolhido o 5. Aí agora, quantas possibilidades tem para cá? Só tem 8. Nem pode o 7, nem pode o 5, né? Então eu tenho 8 possibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9. Eu tenho essas 8 possibilidades. E digamos que eu tenho escolhido o 9. Quantas possibilidades agora eu tenho para o final? Para o final, agora eu só posso escolher o 1 ou o 3. Então eu tenho apenas 2 possibilidades. Só que esse 2, pessoal, agora, ele depende. Ele depende de quem eu já escolhi antes. Porque digamos que eu não tivesse escolhido 7, 5, 9. Digamos que eu tivesse escolhido, por exemplo, só um minutinho. Digamos que eu tivesse escolhido 2, 4, 6. Quantas possibilidades eu teria agora para o final? Teria 1, 3, 5, 7, 9. Então, essa escolha do final, ela vai depender das escolhas anteriores. Porque como esse final tem uma restrição de terminar com o dígito ímpar, se eu já escolhi os ímpares no começo, ali eu só vou ter 2 possibilidades. Se eu não escolhi nenhum ímpar ainda, eu vou ter as 5 possibilidades. Se eu escolhi só um ímpar até ali a terceira casa, eu vou ter 4 possibilidades. Então, aquela escolha ali em cima, ela depende de quem eu já escolhi antes. Qual é uma estratégia que você deve utilizar? Vejam só, ataca primeiro onde as restrições são maiores. Então, para um número ser ímpar, onde é que está a restrição? A restrição está no fato de esse número terminar em um algarismo ímpar. Então, eu vou começar pela restrição. Pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5, 7 ou 9. Então, essa decisão aqui, que vai ser a primeira que eu vou tomar, pode ser tomada de 5 maneiras. E digamos que eu tenha escolhido o número 7, o algarismo 7, para ocupar aquela posição ali. Aí, essa primeira aqui, de quantos modos eu posso escolher ela? Bom, pode ser 0? Não. Nem pode o 0, nem pode o 7, que eu já escolhi, por exemplo. Mas pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Ou seja, essa decisão pode ser tomada de 8 maneiras. A pergunta é, esse 8 depende de quem eu escolhi aqui? E a resposta é não. Porque se eu escolhi o 7, eu tenho 8. Nem pode o 0, nem pode o 7. Se eu escolhi o 1, nem pode o 0, nem pode o 1. Se eu escolhi o 3, nem pode o 0, nem pode o 3. De fato que essa decisão ela é independente daquelas outras anteriores, certo? Não é, a rigor, não é nem que essa decisão é independente. Esse número 8 que aparece aqui em cima, ele é independente de quem eu já escolhi antes. E digamos que eu tenha escolhido o 5. E agora, aqui na segunda casa, quem pode? Pode o 0 agora, né? O 1, o 2, o 3, o 6, o 8 e o 9. Ou seja, essa decisão pode ser tomada de... Ainda faltou alguém aqui, não foi? Cadê? 0, 1, 2, 3... Sim, faltou o 4, né? 4, 6, 8 e 9. Ou seja, essa decisão pode ser tomada de 7 maneiras. Aliás, de 8 maneiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E esse 8 independe das anteriores. Digamos que eu tenha escolhido o 6. Aí, de quantos modos eu posso tomar essa outra decisão aqui? De 7 modos. Quais são elas? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 8 e o 9. Ou seja, 7 possibilidades. E é independente das anteriores. Se eu escolhi 5, 6 e 7, aqui só não pode 5, 6 e 7. Se eu escolhi 7,
3 e 2. Aqui não pode ser 3 e 2. Ou seja, de qualquer forma, eu anulo somente 3 possibilidades. Então, começando pelas restrições, conseguimos resolver esse problema aqui. E é só fazer esta continha. Beleza? Qual vai ser a continha? 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5. 2.240. Então, existem 2.240 números de 4 algarismos, números ímpares de 4 algarismos distintos. Ao todo, ó, existem 4.536 em 4 algarismos distintos. Beleza? Aí vamos agora tentar resolver esse problema aqui. Quantos números pares, ó, números pares de 4 algarismos distintos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, certo? Tá aqui. Eu já sei aquela malandragem, que é melhor começar atacando onde tem mais restrição, então vou começar fazendo isso. Beleza? Vou começar no final. Para um número ser par, ele tem que terminar com um algarismo par. 0, 2, 4, 6 e 8. Digamos que eu tenha escolhido o 4. Quem que eu posso colocar agora na primeira posição aqui? 0 eu não posso. Posso colocar o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. A pergunta é, esse 8 aqui, ele depende de quem eu escolhi aqui ou não? E a resposta é, depende sim. Porque digamos que eu não tivesse escolhido o 4, eu tivesse escolhido o 0. Se eu tivesse escolhido o 0, o 4 agora, pessoal, o 4 poderia participar também. Então, nesse caso, eu teria 9 possibilidades. Percebem? Se eu escolher o 0, dá um valor ali no lugar do 9. Se eu não escolher o 0, dá outro valor. Percebem isso? Então, nesse caso, a gente precisa dividir em casos. É como se você estivesse contando as cadeiras de um auditório. Você contou 10 filas, em cada fila tem 20 cadeiras. Você contou outras 5 filas, onde em cada fila tem 15 cadeiras. Então, você primeiro separa em casa. Você conta as filas que tem 20, depois conta as filas que tem 15 e soma. Beleza? É o que a gente vai fazer aqui. A gente vai dividir em casos. Tá? Dividir em casos. Como é que acontece isso, Cláudio? Presta atenção. Isso aqui é bastante importante, viu? E já foi até questão do mestrado de Prof. Mata, essa questão. Ó, o primeiro caso, pessoal, eu quero que termine em 0. Beleza? Primeiro caso, eu quero que os números terminem em 0. Eu vou obrigar que o final seja 0. Tá? Então, se o final for 0, de quantos modos eu posso tomar essa decisão? Só pode ser o 0. Então, só tem uma possibilidade. Certo? Só tem uma possibilidade. Aí, vamos lá. Vamos para essa decisão aqui. E essa aqui? Essa aqui eu tenho um 9. Porque só não pode o 0. Beleza? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só não pode o 0. 9 possibilidades. Digamos que eu tenho escolhido o 4. Eu já escolhi o 0 e o 4. Vou para a segunda escolha aqui agora. Essa escolha aqui, no caso é a terceira escolha, né? De quantos modos eu posso escolher aquela posição ali? Nem pode o 5, nem pode o 0 que eu já escolhi. Vocês percebem que é independente isso? Se eu escolhi 5 e 0, aí aqui são 8 possibilidades. Nem pode o 5, nem pode o 0. Se eu escolhi 1 e 0, nem pode 1, nem pode o 0, 8 possibilidades. Se eu escolhi o 4, nem pode o 4, nem pode o 0, 8 possibilidades. Então, independentemente das escolhas anteriores, ali eu tenho 8 possibilidades. E para a próxima? Para a próxima eu tenho 7. Porque eu nem posso escolher na primeira, na segunda e nem na terceira. Certo? Então aqui dá quanto? Dá 504, né? Fazendo essa multiplicação, dá 504. Então existem 504 números pares de 4 algarismos distintos terminados em 0. Tá? Terminados em 0. Aí agora eu vou abrir o nosso segundo caso. O nosso segundo caso é o que não termina em 0.
tá? Não termina em 0. Se não termina em 0, pode terminar em 2, em 4, em 6 ou em 8. Então, essa última decisão, eu posso tomar ela de 4 maneiras. Essa que, na verdade, é a minha primeira decisão. Estou dando prioridade a onde tem mais restrição. Tudo bem? E digamos que eu tenha escolhido o 4. O 2, por exemplo. Digamos que eu tenha escolhido o 2. Independentemente da escolha do 2, é que eu só vou ter 8 no começo. Porque no começo nem pode ser 0, porque senão se transformaria no número de 3 algarismos, e nem pode ser o que eu escolhi lá no final. Portanto, são 8 possibilidades. Certo? Quais são essas 8 possibilidades? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São essas possibilidades aqui, ó. Essas 8. Beleza? E digamos que eu tenha escolhido o 5. Aí para a próxima aqui, eu tenho somente 8 novamente. Porque agora o 0 pode. Então, olha, aqui pode ser 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Veja que tem 8 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 possibilidades. E digamos que eu tenha escolhido 6. Sobrou 7. Tá? Sobrou 7. Veja que todos esses números que eu coloquei aqui em cima, ó, eles não dependem da escolha anterior. Tá? Eu não estou dizendo que essa decisão é independente dessa. Claro que elas dependem, né? O número que eu coloquei aqui, eu não posso repetir aqui. Então, elas não são independentes. Mas a quantidade de possibilidades que tem para essa é independente de quem eu escolhi aqui. Então, eu posso usar o princípio multiplicativo aqui de boa. Aqui vai dar 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4. 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4. Dá 1.792. Quando você divide em casos, é só você somar, pessoal. A soma vai dar 1.792 mais 504. Dá 2.296 e essa é a nossa resposta. Beleza? Nossa resposta. Na verdade, os itens, os exemplos 1 e 2 respondem também o exemplo 3. Percebem? No exemplo 1, eu encontrei o total de algarismo de 4 dígitos distintos. Deu quanto? 4.536. 4.536 é o total. 4.536. No item 2, no exemplo 2, eu encontrei quais que são ímpares. Então, 2, 2, 4, 0. Se você fizer essa subtração, dá exatamente 2.296. Eu peguei o total e subtraí os que são ímpares. O que sobrou é par. Então, era uma maneira também de resolver esse problema. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas era um vídeo importante para que você compreenda de fato o princípio multiplicativo. Quando é que eu posso usar diretamente o princípio multiplicativo? Quando é que eu tenho que dividir em casos? E aí ficou bem claro para você. Tudo bem? Beijo no coração. Tchau, tchau. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.